estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Rede Municipal de Berlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a higienização das minhas mãos. Vou retirar a minha máscara e deixá-la no lugar seguro. Passar novamente o álcool. E agora sim, nós vamos à nossa aula, que tem como tema, um tema novo, resistência. O tema de hoje é pequeno, apenas uma palavra, mas se carrega muito peso, muita representatividade. Resistência, ato ou efeito de resistir, de não ceder, de não sucumbir. É a não submissão, é a defesa contra o ataque. É também a teimosia, a obstinação, a reação. Resistir é reagir para que nossa cultura, nossas tradições, valores, crenças tenham o direito de continuar sendo respeitadas. Resistir para que cada um de nós seja respeitado em suas diferenças e em toda a sua individualidade. E antes de passarmos ao conteúdo específico de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na última aula. Relembrando, nós falamos sobre o gênero letra de música e vimos o samba de enredo da Acadêmicos do Salgueiro, Escola do Rio de Janeiro. Vimos também sobre o direito à cultura. Falamos um pouco sobre o que é entrevista, tudo isso dentro do tema a cultura popular. E o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje continua sendo a letra de música. Mas quais são as características desse gênero textual? A letra de música, ela é um gênero textual popular. Traduz nossas emoções, nossos sentimentos, confissões, queixas, revoltas. Ela surgiu na língua portuguesa no século XII com as cantigas do trovadorismo, que associou música com poesia. A música é o som, a melodia, o ritmo. Já a letra é aquilo que se diz na canção, aquilo que nos leva a uma possível reflexão. Essa letra de música, ela compõe-se de elementos parecidos com os do poema, ou seja, versos. Então, cada linha da música também é chamada de verso, assim como no poema. O conjunto desses versos é chamado também de estrofe. Existe uma métrica, as rimas que a gente conhece tão bem e que vem trabalhando. Temos também a presença do ritmo e do refrão. As letras de música também apresentam uma linguagem na qual se destaca a função poética, porque a ênfase é na mensagem, naquilo que se deseja passar. E a música é atemporal. Inclusive, a letra da música que nós vamos trabalhar hoje foi escrita em 2003, mas vocês vão perceber que é absolutamente atual. A letra de música faz também reflexões sobre diferentes temas presentes na sociedade contemporânea. É claro que não todas as letras de música, né? Tem algumas músicas que elas são feitas mais para o entretenimento mesmo, mas em geral, e especialmente esse estilo musical que a gente vai trabalhar hoje, que é o rap, ela leva a essas reflexões. Estimula também o desenvolvimento da leitura, da oralidade e da escrita. A sua finalidade é formar leitores mais críticos e aguçados. A letra é carregada de palavras em sentido conotativo. A gente já trabalhou com esse conceito de denotação e conotação, mas só para relembrar, a denotação é o sentido real, dicionarizado das palavras, expressões,
Já o sentido conotativo, a conotação, é o sentido figurado. E na letra de música, a conotação ela tem um peso maior do que a denotação. E para conhecermos melhor esse gênero textual, nós vamos ler e analisar a música Racismo é Burrice, Gabriel Pensador. Mas, antes de fazer essa leitura, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem como surgiu o racismo? Bom, de acordo com a professora doutora Cândida Soares, que é uma pesquisadora sobre esse assunto, lá do Mato Grosso, o racismo nasce do encontro de pessoas diferentes e no estabelecimento de relações de poder entre elas. Lá nos séculos XV e XVI, o discurso de que havia pessoas superiores e inferiores era algo frequente. E a partir do século XVIII, com o início, o advento das ciências sociais, biológicas, esses discursos eles passaram a ser tratados como teorias científicas. Então, havia a teoria, por exemplo, de que determinados países, como o Brasil, por estarem na região dos trópicos, não teriam sucesso e que em 200 anos desapareceriam. Também havia a ideia de que quanto mais clara a pele, a cor dos olhos e a cor dos cabelos, mais superior essa raça seria. Então, o racismo nasce ali, mas se perpetua quando a sociedade, por exemplo, elege um padrão de beleza. E quando esse padrão de beleza é estabelecido, equivale a dizer que tudo que foge àquele padrão é feio. E isso traz muitos problemas, faz com que muitas crianças, muitos adolescentes desejem até ser outra pessoa. Ainda de acordo com a professora Cândida, o racismo ele tem sido repassado de uma geração a outra a partir de mensagens explícitas, mensagens claras de que a população negra é inferior, o que é algo descabido e precisa ser discutido, sim. Essa fala eu retirei de uma entrevista que foi concedida pela professora doutora Cândida Soares à revista Única. E a música que nós vamos trabalhar agora ilustra muito bem o clima dessa entrevista. Vamos à leitura? Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um pau na sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento, no complexo de superioridade infantil, ou justificando o sistema de relação servil. E o povão vai na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Não seja um imbecil, não seja ignorante, não se porte com a origem ou com a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura. Então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura. Mas todos viemos da mesma mistura. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você. E desde sempre não para pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar. E de pai para filho o racismo passa em formas de piada que teriam bem mais graça se não fossem o retrato da nossa ignorância.
transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Nenhum tipo de racismo, eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica, ninguém explica. Todo mundo que é racista não sabe a razão. Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite, não participe, pois como eu já disse, racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu. Eu nem vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. Texto forte, né? Com palavras e expressões que talvez choquem. Racismo é burrice. Mas muito mais forte que a expressão burrice é o racismo em si. Muito mais chocante é o racismo. Racismo não é só burrice, inclusive é desrespeito, é ignorância e pode ser crime também. Vamos refletir um pouco sobre o texto. Número 1. Faça uma análise dos trechos em destaque no texto. Então a gente volta lá no texto para analisarmos. Como eu sempre gosto de começar analisando o texto pelas rimas, vamos lá. Explicação, união. Infelizmente, diferentes, frente, inteligente, consciente. Então, tem muitas rimas aí que dá esse ritmo, essa sonoridade para o texto. E às vezes, mesmo sem conhecer a música, a gente vai fazendo a leitura num determinado ritmo. A letra fala de um tema muito atual. Racismo é burrice. Burrice coletiva sem explicação. Algo que não faz o menor sentido de acontecer, mas que infelizmente tem crescido muito nos últimos tempos, que é essa discriminação, a falta de união do povo para com o próprio povo. Na estrofe seguinte diz, a elite que devia dar um bom exemplo se mostra nesse complexo de superioridade. Não é de se entender que a elite faça isso, a elite é o grupo mais privilegiado aí da sociedade, né? Mas, quando vemos que o povão, o povo que está do lado oposto da elite, vai na mesma situação, não se enxerga como vítima da situação e acaba cometendo preconceito para com os seus iguais. Falta tanto a elite quanto ao povo se unirem e perceberem que a solução dessa questão está realmente em nossas mãos, como a gente vê aqui na música. E aí é usada uma expressão muito interessante, lavagem cerebral. O que significa isso? É abrir a sua mente para ver, para perceber de fato o que está acontecendo ao nosso redor. Em seguida, ele fala sobre a miscigenação que há no nosso país, usando história e os nossos ancestrais, e continua dizendo que a raiz do nosso país é multirracial. E aí vem uma frase que eu deixei em destaque, que eu acho que é a mais emblemática e a mais importante dessa música. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? E em seguida, ele usa um ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver, para mostrar que realmente o racismo ainda existe, que infelizmente está enraizado, mas que é preciso que seja erradicado quanto antes. E finalizando, ele volta àquela expressão, lavagem cerebral, sinalizando que é preciso que o racista faça essa limpeza, essa abertura aí na sua mente, e que ele é o próprio responsável por fazer essa mudança. Número 2. Qual é a relação entre a letra da música trabalhada e o gênero textual? Debate. Para isso, nós precisamos lembrar quais são as características principais do gênero debate. As principais características de um debate são apresentar formalmente argumentos de uma forma disciplinada. É preciso que esses argumentos sigam uma consistência lógica, que tenha exatidão nos fatos também. Você não pode simplesmente inventar algo e colocar ali no meio da discussão. É preciso que tenha algum embasamento, consistência lógica.
Outro fator importante no debate é a qualidade oratória. É preciso que você saiba se expressar, saiba falar, para que a sua exposição fique mais clara, se torne mais acessível. A característica principal do debate é a oralidade, a fala. Expressar nossas opiniões é importante e é isso que se faz dentro de um debate. E não só expressar as suas opiniões, mas também saber ouvir a opinião do outro, o turno de fala do outro. Há dentro do debate uma troca muito grande de experiências, o que acaba fazendo com que os nossos conhecimentos sejam ampliados. A linguagem utilizada nesse gênero é variada, porque há a linguagem formal, a presença da linguagem formal, mas durante a fala dos participantes pode ocorrer a informalidade também. E, claro, é preciso ter conhecimento de todos os aspectos envolvidos. Então, por isso, é tão importante que se estude sobre o tema para ter um embasamento melhor ali no momento da sua fala. Nesse sentido, a letra da música, ela se assemelha a um debate porque acontece a exposição de um tema polêmico. Essa exposição, ela é baseada em argumentos muito bem pensados, muito claros. A linguagem apresenta trechos formais, mas também expressões da oralidade, partes informais. É apresentado ali na música o ponto de vista, a opinião do compositor de uma maneira bem incisiva, bem apaixonada. Eu dizia que num debate é preciso saber sobre o que se vai falar, então é preciso falar claramente, com consistência, e é isso que a gente vê também na música. O rap, em geral, se assemelha muito a esse gênero textual que é o debate. E aí, falando sobre o debate, sobre expor nossas opiniões, eu me lembrei de um post que eu tenho visto por aí, que diz assim: não compartilho meus pensamentos achando que vou mudar a cabeça de pessoas que pensam diferente. Eu compartilho meus pensamentos para mostrar às pessoas que já pensam como eu que elas não estão sozinhas. Então, meninos, por hoje é isso. Agora a gente vai fazer uma breve revisão do que vimos até aqui. Nós falamos sobre o gênero textual, letra de música e vimos também um pouco sobre o debate e a semelhança que pode haver entre o rap e o debate. Nós vimos esses gêneros dentro do tema resistência. Nossa aula está chegando ao fim e a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é uma pequena fábula africana que diz assim: um macaco passeava à beira de um rio quando viu um peixe dentro da água. Como ele não conhecia aquele animal, ele pensou que estava se afogando e tentou pegar o peixe de uma maneira ou de outra. Tentou pegar uma vez, mas ele escapou de suas mãos. Tentou outra vez e novamente ele escapou. Desesperadamente, ele tentou mais uma vez e dessa vez ele conseguiu pegá-lo. O macaco ficou muito contente quando viu o peixe dando saltos, dando pulos presos ali nos seus dedos, achando que ele estava muito feliz, né? Que eram sinais de alegria aqueles pulos. E pensou assim: se ele cair na água novamente, ele pode morrer. Pouco tempo depois, quando o peixe parou de se mexer e o macaco percebeu que ele estava morto, ele comentou: que pena, eu cheguei tarde demais. O pobrezinho não aguentou e morreu afogado. Moral da história: cuidado ao tentar encaixar os outros no seu próprio padrão. Como é importante observar e, principalmente, respeitar o mundo do outro. Continue se cuidando, usando a sua máscara, seu álcool em gel, evite as aglomerações, não deixe de fazer as atividades das suas escolas e a gente se vê por aqui. Até a próxima aula!